mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Apesar de ter entrado para a Juventude Socialista quando tinha 18 anos e para o PS em 1995, Alexandra Leitão só teve funções políticas importantes quando António Costa a chamou para secretária de Estado Adjunta e da Educação, acompanhando o ministro Tiago Brandão Rodrigues. O seu percurso tinha sido o de uma jurista e académica. O cargo que foi ocupar no governo não previa grande destaque público, mas a revisão dos contratos de associação com os colégios, que subsistiram apenas onde o Estado não tinha oferta pública, acabaram por lhe dar visibilidade. A reação dos colégios e o apoio público que contou na defesa da escola pública e da racionalização do uso de recursos do Estado, assim como a forma aguerrida como se bateu, acabou por lhe dar popularidade no primeiro governo apoiado pelo conjunto dos partidos de esquerda. Mas, do meu ponto de vista, a morte da geringonça teve o seu ministério como epicentro por causa de uma polémica que acabaria por regressar: a contagem do tempo de carreira dos professores. Em 2019, Alexandra Leitão acabou por ser atirada para cima, tornando-se Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública durante o tempo da pandemia, onde se tornou difícil fazer qualquer reforma. Conotada com os setores mais à esquerda do PS, foi com espanto que não foi nomeada para o governo da maioria absoluta. Talvez um sinal do que viria. As notícias deram conta que teria sido convidada para ser líder parlamentar e que terá recusado. É das poucas vozes que, mantendo apoio inequívoco, vai fazendo críticas pela esquerda ao governo dentro do PS. Tem a presidência da Comissão Parlamentar da Transparência e Estatuto dos Deputados. Muito obrigado, Alexandra Leitão, por ter aceitado este meu convite. Há mais de 2 meses escreveu que a solução governativa proporcionada pelo PS não está esgotada, mas que se deveriam retirar lições do que correu mal até agora. Que falta um desígnio ou desígnios claros. Olhando para o que foi a geringonça, podemos fazer uma lista rápida: passos sociais, manuais escolares gratuitos, aumento histórico do salário mínimo nacional, uma lei de bases de saúde que resgatou o espírito do nascimento do SNS, isto para além do recuo de muitas medidas impostas pela Troika, menos na área laboral, mas já lá iremos. Curiosamente, com uma maioria absoluta que, sem constrangimentos políticos, é impossível fazer um levantamento semelhante de reformas expectáveis. O governo está esgotado? Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Daniel, muito obrigada pelo convite. Eu continuo a achar que o governo não está esgotado. O governo tem, nem do ponto de vista estritamente político-constitucional, digamos assim, tem uma maioria na Assembleia da República, e creio que não está, e aqui vou acrescentar uma palavra que tem o seu significado, ainda, no seu conteúdo político. Agora, acho que mantenho que a este governo falta, de certa forma, podemos lhe chamar reformas estruturais, podemos lhe chamar desígnio, mas falta aqui uma cola para um conjunto de políticas, porque nós tivemos com a geringonça não só a devolução de rendimentos, e eu acho que é injusto dizer que a geringonça foi só devolução de rendimentos, foi mais do que isso, e os exemplos que o Daniel deu de coisas que se fizeram vão além da devolução de rendimentos. Depois houve 2 anos de pandemia que, enfim, que foram absolutamente atípicos e em que, portanto, obviamente não foi possível fazer muita coisa, e devo dizer que eu até estava no Ministério onde senti particularmente a dificuldade em fazer alguma coisa num contexto tão anómalo, e depois, quando eventualmente a pandemia ia passar, o governo cai e, portanto, no fundo são os 2 anos de pandemia. E, portanto, agora, com uma maioria absoluta, eu era daquelas que achava que este era o momento para, mesmo com a guerra da Ucrânia, este era o momento para ter alguns desígnios que, na minha
cabeça que a mim têm sobretudo a ver com a melhoria do Estado Social e com a melhoria dos serviços públicos, que quanto a mim foi o que ficou um bocadinho para trás nestes 7 anos, entre rendimentos, entre devolução de rendimentos e manter contas certas, o tripé que sobrou menos bem foram os serviços públicos, e isso aliás está-se a verificar. E portanto eu acho que com essa agenda, se for essa agenda que este governo quiser ter, ainda tem tempo e maioria, legitimidade para fazer mais. Portanto, esgotado acho que ainda não está. Agora, este ano não foi, francamente, um ano muito bom para o governo, naturalmente. Então vamos ver os desígnios. Eu estive a rever os 10 desafios programáticos que tinha atribuído a esta maioria absoluta no seu primeiro artigo que escreveu no Expresso. Eu vou fazer a lista rápida. Aumentar o investimento público, valorizar o trabalho, os salários e as carreiras na administração pública e suponho que no privado. Sim. Eliminar restrições no acesso a profissões reguladas, portanto um bocadinho à volta do debate sobre as ordens profissionais, combater o recuo demográfico, captar o investimento privado de qualidade, formar mais médicos e investir no SNS, rentabilizar o património imobiliário público para a habitação pública, uma coisa que está agora bastante em debate, definir soluções para o novo aeroporto, coisa que parece ter ficado em banho-maria, investir na transição energética, permitir um maior escrutínio do sistema de justiça pelos cidadãos. Eu não lhe vou pedir, evidentemente, para analisar cada uma delas, mas no primeiro ano há sinais de que estas 10 prioridades estejam a ser cumpridas ou sejam um objetivo. Bom, dessas que estão aí, há talvez 3 ou 4, e já não seria, enfim, nada mal, digamos assim, que eu acho que podem estar em curso. Ainda de forma relativamente incerta. No que toca à administração pública, eu acho que o acordo com a função pública que foi feito, salvo erro, em outubro do ano passado, dependendo de como as coisas vão correr, pode ser o caminho. Aliás, é o caminho, vamos ver como corre. Uma das coisas que claramente eu gostava de ter conseguido fazer exatamente é a revisão da tabela remuneratória única, que está muito comprimida em função enfim, do aumento do salário mínimo, não é? Comeu as primeiras fases as primeiras posições remuneratórias. O salário médio a acompanhar o salário. Exatamente, portanto, quando aumenta o salário mínimo, as 3 ou 4 primeiras, no caso dos assistentes ao presidente, são as 5 primeiras posições estão comidas e consequentemente as pessoas não têm carreira, porque a seguir ao salário mínimo, que é o salário base, têm 2 ou 3, além de juntar várias categorias que deveriam ter, enfim, mais distanciamento salarial entre elas. Portanto, eu acho que aí há um caminho a fazer. Acho que é muito importante porque os salários da administração pública servem de bitola, de âncora para o privado. É muito difícil ter legitimidade para dizer a um empresário que deve aumentar os salários dos seus trabalhadores em função até do lucro que tem, quando o próprio Estado, que neste momento tem muitos lucros em termos de arrecadação fiscal, não o fez, não é? Enfim, e portanto isso está-se a ver agora da pior maneira a propósito dos preços. Portanto, essa é uma linha, eu acho que com aquele acordo, se ele for cumprido, se as condições lá verificadas, acho que aí está-se a andar. Depois, acho que este pacote da habitação, lá está a habitação, acho que aliás foi um momento em que o governo conseguiu ter a dianteira de um assunto. Podemos criticar as medidas, eu pessoalmente até concordo com muitas delas, mas tem havido muitas críticas às medidas, isso é normal, mas agora, marcou a agenda. Mas agora foram aprovados, deixa-me só meter esta bucha, foram aprovadas várias coisas do PSD e da Iniciativa Liberal bastante contraditórias, algumas delas com a linha do governo. Temo que isto acabe numa sopa indistinta. Eu não estou a falar sequer de questões ideológicas, estou a falar de caminhos. Sim. Que são contraditórios uns com os outros, não é? A minha convicção pessoal é que algumas das medidas que foram anunciadas no início, que estão agora ainda em discussão pública, não estou a falar das dos apoios, essas já foram aprovadas, provavelmente não ficarão exatamente como foram anunciadas. Vão passar por um processo negocial. Vão passar por um processo negocial, vão ser mitigadas na sua, enfim, dureza mais ao nível da função social da propriedade, mas acho que apesar de tudo foi uma área onde o governo marcou marcou a agenda, marcou perspectivamente. Depois acho ainda que eu gostava que na questão das relações laborais eu gostava que se tivesse ido mais longe. Eu acho que a agenda do trabalho digno é um passo relevante, mas eu gostava que se tivesse ido mais longe em algumas áreas, em algumas matérias, mas enfim, foi... O jurista Leal Amado diz que despiorou a lei.
É uma boa frase. Exatamente, não é uma melhoria muito grande, mas face àquilo que tinha acontecido, obviamente um passo no caminho certo e portanto acho que aí também foi bom. Depois há outras áreas. Eu francamente acho que, enfim, vou parecer num disco riscado, mas acho que de facto o grande problema hoje em Portugal, por um lado há um problema de crescimento económico que eu, não sendo economista, tenho alguma dificuldade em saber exatamente se é com incentivos fiscais, como é que se resolve, mas acho que há um problema de serviços públicos. Eu continuo a achar, acho que há um problema de serviços públicos. Já escrevi também num outro artigo do Expresso que acho que ou se arrepia caminho no desinvestimento dos serviços públicos, ou um dia vem a direita e vai privatizar os serviços públicos com o apoio da população. Porque as pessoas, francamente... Na realidade, eu acho que isso já está a acontecer em parte no SNS. No SNS penso também já está a acontecer. As pessoas a certa altura, designadamente na saúde, francamente, quer dizer, estão aflitas e não querem saber se vão aqui ou se vão ali. Por outro lado, enfim, se falarmos um bocadinho do SNS, também já está a acontecer... já está a acontecer uma coisa que a mim... que é... está a sair, portanto, há um maior financiamento do SNS nos últimos anos, isso é evidente, os números comprovam-no, mas muitas das coisas que são feitas no SNS são na realidade subcontratadas a privados, portanto acabam por sair pela porta dos fundos para contratar a privados, e quando digo porta dos fundos não é com nenhuma, não quer dizer que não é uma negociata, não é uma negociata, é mesmo normal, ou seja, a pessoa vai fazer um exame de anatomia patológica a um hospital público e a peça, em vez de ser vista no hospital público, é mandada para um laboratório. Depois a pessoa recebe o resultado na mesma do hospital público. Para a pessoa, a interface foi o hospital público, mas na verdade, pronto, e isso é algo que eu acho que tem também contribuído para... com tanto dinheiro investido, haver aqui alguma coisa que não funciona bem. Há muito dinheiro investido e não funciona, e as coisas não funcionam bem. Portanto, eu acho que os serviços públicos, porque as pessoas sentem que têm uma carga fiscal pesada. Eu, apesar de ter um discurso e ser a favor do nível de impostos necessário para suportar um Estado Social forte, é preciso que as pessoas sintam que os seus impostos de facto têm um retorno. Se as pessoas têm uma carga fiscal muito elevada, e em Portugal a carga fiscal é elevada, e não sentem que há uma melhoria, ou pelo menos uma não pioria dos serviços públicos em linha com aquilo que elas sentem que estão a contribuir, e eu acho que isso verifica-se, acho que isso vai mais tarde levar a uma privatização dos serviços públicos, volto a dizer, com o apoio da maioria das pessoas, daquelas que não são ideologicamente muito engajadas e que portanto querem que os serviços melhorem. Portanto, eu acho que nos serviços públicos há um problema, e acho que na justiça também há um problema. Problema bastante profundo na justiça. Bastante profundo, sim. Talvez um pouco mais até do que nos outros, só que as pessoas aí não sentem de uma forma tão direta a maior parte delas. O problema da justiça sente-se depois nas outras coisas todas. O problema da justiça é este, ou seja, enquanto que todos nós lidamos com a escola, porque ou temos filhos ou sobrinhos, ou todos nós lidamos com o Serviço Nacional de Saúde, mais tarde ou mais cedo, por melhores ou piores razões, andamos de transportes públicos, mesmo que não andamos, muitos andamos de transportes, etc, etc. Há um tribunal, enfim, quem não é jurista ou advogado, pode passar uma vida inteira sem lá entrar, e quão feliz aliás, quão feliz é se isso então, acontecer. Muitas vezes o problema que tem é nem recorre à justiça, porque sabe que ela não lhe conseguirá responder ao problema em tempo útil. Hoje a justiça, há uma dissuasão de recurso à justiça por uma dupla razão. Por dificuldade de acesso, porque é muito cara, e os sistemas de apoio judiciário são relativamente, enfim, curtos, e porque a pessoa pensa assim, epá, isto vai demorar tanto tempo, deixa-me chegar aqui a um acordo. E isso depois, olha, é uma das razões do crescimento económico. Há pouco dizia que não sabia exatamente pôr o dedo na ferida de como aumentar o crescimento económico. A justiça é uma delas, porque, por exemplo, um investidor estrangeiro releva muito saber como é que funciona o sistema de justiça para vir cá investir, ou então trata de meter cláusulas arbitrais para ir para tribunal arbitral, que é rápido, e depois isso tem também um efeito relevante no sistema. Do sistema legal. Eu não vou falar do acesso às profissões reguladas, porque essa parte está a avançar, sim. Em relação ao Estatuto das Ordens. Sim. Eu devo dizer que sou um bocadinho mais radical do que o Partido Socialista no que toca ao poder das ordens. Sim. É a única coisa que provavelmente me aproximo da iniciativa liberal. Mas sobre isso eu gostava de dizer que no atual momento, aquela era a lei que nós a certa altura sentimos que, passando no crivo do Tribunal Constitucional, passaria no crivo do Tribunal Constitucional, e felizmente isso aconteceu. Com a crise da inflação assistimos, nós falámos já de passagem sobre isto,
Assistimos a uma transferência de rendimentos de baixo para cima, e isto é indiscutível, aliás, não é só em Portugal. Sente que o governo está a lidar de forma radicalmente diferente com esta crise do que lidaria a direita. É admissível ter uma inflação de 20% ou superior a 20% em produtos alimentares e o governo não tomar medidas musculadas, para utilizar uma expressão, a um termo de António Costa e Silva? Bom, a circunstância de hoje nós temos uma inflação que pode-se discutir como se discute, como se queira, mas que claramente é uma inflação do lado da oferta e não do lado da procura, uma inflação que pode resultar das margens de lucro, dos custos de produção, dos impostos aplicados, pode resultar de qualquer uma destas coisas ou de uma combinação das três, mas seguramente é uma inflação do lado da oferta. Portanto, a ideia de que aumentar salários, dar muitos apoios, criaria uma espiral inflacionista, etc., eu acho que hoje está comprovado que não é uma inflação induzida pelo lado da procura, sem prejuízo de, naturalmente, como eu vi alguns economistas defender, se nós baixarmos a procura, os preços baixam. Se as pessoas passarem mas fome... se passarem fome, quer dizer... os preços baixam, de facto. Eu costumo fazer a seguinte analogia até a propósito das contas certas. Se eu tiver 20 euros no bolso e nesse dia não comer, não beber, não comprar um casaco se estiver frio, eu no fim do dia tenho os mesmos 20 euros no bolso. Mas isto não foi... Poupança é aquilo que nós poupamos depois de satisfazer as nossas necessidades. Senão não é poupança, não é? É aquela... Pronto. Portanto, no fundo aqui, o que eu acho é que... Há outra imagem que se pode criar. Se todos morrermos, a inflação acaba. Disso não há discussão possível. E as margens de lucro também. As margens de lucro também. Acaba tudo. Portanto, quando nós estamos perante uma inflação do lado, essencialmente do lado da oferta, há duas coisas que eu acho que se devem fazer. Uma é apoiar quem do lado da procura está a passar pior, os consumidores. Enfim, o BCE, os peritos do BCE reunidos aqui há umas semanas ou lá atrás disseram claramente que as margens de lucro estão a ganhar com a inflação e quem está a pagar a conta são os trabalhadores e os consumidores. Quer dizer, claro que depois, reunidos, os governadores do Banco Central tornaram a aumentar as taxas de juros como se houvesse uma única solução mágica para todas as situações, seja lá qual foi o tipo de inflação que está em causa. Tornando, aliás, mais caro o dinheiro, quando o dinheiro vale menos. Ou seja, é mais caro ter dinheiro, mas compro menos com ele. Portanto, é uma coisa que, para quem vive no limiar, não digo da pobreza, mas mesmo para uma classe média até, isso implica... Portanto, o governo, a meu ver, e o Estado, mais que o governo, o Estado devia... Primeiro, usar a arrecadação de impostos maior que tem tido, e eu nem sequer sou favorável à redução do IVA, porque acho que isso só ia aumentar ainda mais as margens de lucro, para compensar, antes de mais, salarialmente, os trabalhadores. Começando pelos seus, não? Começando pelos seus, lá está, enfim. Eu vi uns dados, que aliás estavam num jornal, dia 18, sábado, que diz que da zona euro tivemos o menor crescimento dos salários, 1,1, salvo erro, que compara com 5,1 de média europeia. Ou seja, no fundo, o que está aqui em causa é aumentar os salários em linha ou mais perto da inflação e ainda dar apoios a alguns grupos que eventualmente, ou de pessoas que precisem mais. Mas eu não sou uma grande apoiante dos apoios one-off. Do salário pelo apoio, não é? Não sou nada a favor disso, porque primeiro é uma coisa que é one-off e portanto não permite à pessoa ter previsibilidade na sua vida. É como se fosse uma espécie, não queria usar esta expressão, mas é como se fosse uma espécie de coisa de urgência no momento em que a pessoa já está. E eu prefiro que as pessoas tenham um salário digno, que lhes permita pagar, viver, sem precisar de estar a fazer as contas para ver se têm direito ao apoio. Portanto, acho que esse é um lado. Politicamente, para os governos, os apoios são mais eficazes porque dão maior popularidade, que as pessoas atribuem ao governo aquele apoio, enquanto o salário não é? É verdade, mas no fundo queria... No momento em que a pessoa recebe aquele apoio, naturalmente isso é muito relevante, seja para a renda da casa, seja para comprar, seja para o consumo, seja para o que for, mas não é isso que faz a prazo aumentar o nível de vida de quem trabalha. Quem trabalha não pode ser pobre. Quem trabalha não pode ser pobre. E em Portugal ainda há muita gente que trabalha e que é pobre. Aliás, nós temos pouco desemprego, portanto a maior parte da pobreza nem está necessariamente nos desempregados. Por outro lado, o lado da oferta, eu aí já disse várias vezes, não sou especialista, mas acho que alguma coisa é preciso fazer para perceber onde é que está, se de facto está nos custos de produção, se está nas margens de lucro, se é preciso aumentar o lucro sobre impostos, como é que se chama? Sobre lucros, sobre lucros inesperados. Alguma coisa deste género é de facto preciso fazer. O que nós não podemos continuar a assistir
discutir, acho eu, é de facto, enfim, há uns anos atrás dizia os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos, usavas essa expressão. De certa forma é o que está a acontecer. E isso a mim perturba-me particularmente num governo que é um governo do Partido Socialista, que é o meu partido, que tem socialista no nome e que, portanto, deve ter uma intervenção robusta nesta área. Enfim, exatamente do lado da oferta dizer o que seja, eu tenho dificuldade, mas seguramente uma intervenção que modere esta situação. Curiosamente, o ministro Costa Silva, quando disse isto, foi muito atacado porque teria alienado a simpatia da parte das grandes distribuidoras, depois já disse uma coisa um pouco diferente, na verdade. Enfim, era preciso haver aqui uma medida que não fosse só dizer, enfim, haver uma medida pensada, discutida à mesa com os distribuidores, acho que sim. Mas enfim, perceber, há aqui um problema e nós vamos resolvê-lo. Queremos resolvê-lo convosco, mas há um problema e vamos resolvê-lo. Durante o período da geringonça tivemos dos mais baixos investimentos públicos deste século, o que não deixa de ser extraordinário porque havia folga orçamental, não havia crise europeia e governava-se à esquerda. O governo também se recusou a regressar à lei laboral que estava em vigor antes da Troika. Estas contradições mostram que o PS tenta a quadratura do círculo, que faz reformas de esquerda até os limites em que isso não entra em choque com tabus ideológicos que dominam hoje em dia Bruxelas. Dito de outra forma, acho que o fantasma do chamar a Troika o problema de termos uma dívida pública elevada e de que as taxas de juros a qualquer momento podem aumentar, como agora estão a aumentar, e isso implicar um serviço de dívida muito caro e altíssimo, com um peso enorme nos gastos públicos, faz com que esse se torne um objetivo incontornável. E todos, para os sucessivos governos do Partido Socialista, e que sendo esse objetivo um objetivo incontornável, seja por uma certa ortodoxia de Bruxelas, seja exatamente por causa do medo do serviço da dívida, por causa da dívida pública que temos, as duas coisas conjugadas faz com que esse objetivo seja aquele que tem que estar sempre presente. E os outros vão sendo geridos em função do que é necessário e do que é possível para não afrontar esse objetivo inicial. Eu devo dizer, para ser justa, que no primeiro governo, do qual fiz parte como secretária de Estado, eu percebia isso muito bem, devo dizer. E percebia isso muito bem porque, de facto, o Partido Socialista, falando agora do Partido Socialista, o Partido Socialista tinha sido, no governo anterior ao de Passos Coelho, o que de facto tinha precisado de chamar a Troika, tinha colado à sua imagem uma imagem de despesismo e de não contas certas, que era preciso demonstrar que eu achava isto e acho que era preciso demonstrar que era articulável redistribuir rendimentos sem de facto tornar a cair no descontrolo das contas certas. Sou daquelas que estou mesmo convencida que a razão pela qual o PS não ganhou as eleições em 2015 foi porque as pessoas acharam que o PS voltasse a tornar a fazer um certo descontrolo das contas públicas e, portanto, desconfiaram. Portanto, eu acho que esse objetivo aí era importante. Até também para se demonstrar que o Estado Social é compatível com algumas contas certas, algumas. Eu, por acaso, acho que o Estado Social é incompatível com algumas regras europeias. A ideia de um déficit de 3%, abaixo de 3%, em qualquer circunstância, é incompatível. Nem nenhuma empresa conseguiria viver assim. É verdade. Dizendo que não havia nenhum momento em que podia... É verdade, eu quando digo com contas certas não são necessariamente as regras de Bruxelas, que eu também acho isso. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes, só este parênteses, que é muito mais difícil gerir a coisa pública do que gerir o privado. Desde das imposições de contas, destas contas, até depois a imposição cega da aplicação de um código dos contratos públicos que faz com que se demore 2 ou 3 anos a celebrar um contrato. Procedimentos a entregar a gestão do que é público ao privado, também porque o privado depois não tem que seguir essa regra. Exatamente, a pessoa contrata com portanto, é muito mais difícil de gerir a coisa pública, isso eu não tenho dúvidas. Mas dizia, no fundo, que eu acho que houve um momento importante, até porque estavam, de facto, de olho em nós, digamos assim, e acho que isso se fez bem em 16, 17 e até em 18, acho que isso se fez bem. Acho que se fez com algum equilíbrio, devolvendo rendimentos às pessoas, francamente, acho que se fez bem. Depois chegámos a um ponto em que isso se tornou quase uma obsessão. Então deixa-me ir aí. E já não acompanho. Deixa-me ir exatamente aí.
A política das contas certas parece ter ganho uma enorme saliência neste governo, ao ponto de festejarem excedentes e aumentos do PIB totalmente desligados da vida das pessoas. Como Luís Montenegro dizia no tempo de Passos Coelho, o país estava melhor, as pessoas é que não sentiam. E às vezes parece haver um pouco esse discurso agora. O Bloco e o PCP não eram um importante moderador desta tendência. Eu sei que é estranho dizer-se que o Bloco e o PCP têm uma função moderadora junto do Partido Socialista, mas neste sentido. Bom, seguramente que para conseguir aprovar os sucessivos orçamentos, e foram, salvo erro, 7, obviamente que era preciso... Foi chumbado. Exato, exato. Para ser possível aprovar esses orçamentos, era preciso fazer algumas cedências, chamemos assim, negociações, acordos, que implicavam necessariamente menos rigor. Não é bem rigor, porque o rigor até sou a favor, mas menos essa obsessão das contas certas. Enfim, eu tenho que ser justa e lembrar que a primeira vez que se pôs os manuais escolares gratuitos, e eu acompanhei de perto num orçamento, foi o PCP que quis pôr. E depois o governo continuou, e bem, a própria ideia das creches gratuitas também surgiu, aliás, no orçamento que depois não se aprovou, mas era uma coisa que também foi colocada pelo PCP, e nós vimos que uma das razões que fez cair o tal orçamento que não foi aprovado teve a ver com o SNS, que agora está em dificuldades. Já tinha levado o Bloco a votar contra o anterior. Portanto, no fundo, a minha resposta a essa pergunta é, dito com esse sentido, de certa forma, sim. Naturalmente que a política de contas certas, tão obsessiva com uma geringonça à esquerda, se tornava mais... tinha que ser mais modulada, tinha que ser mais mitigada, porque senão não se fazia aprovar orçamentos. Em todo o caso, eu sou daquelas pessoas que com grande pena digo que acho que, independentemente disso, quando chegámos àquele ponto, a geringonça estava um pouco esgotada. Com pena minha digo porquê? Porque a geringonça teve uma base sobretudo ao nível da devolução de rendimentos, que de facto se fez com alguma rapidez nos 2 ou 3 primeiros anos. Tinha deixado de ter um guião, Tinha deixado de ter um guião, e eu digo com alguma pena, porque eu nunca escondi que me sentia bem, apesar de ter protagonizado uma situação muito difícil para a geringonça, que foi a questão da devolução do tempo de serviço dos professores, mas eu nunca escondi que me sentia bem, enfim, naquele contexto. Acho que neste momento era preciso que se tentasse, era preciso que houvesse menos pressa. Eu acho que nós temos que reduzir a dívida, mas acho que devíamos fazer isso mais devagar, para conseguir equilibrar isso com outros objetivos, designadamente ao nível dos serviços públicos. Acredita, como disse Pedro Nuno Santos na última crise política, que a geringonça não foi um intervalo, que pode voltar a acontecer um governo de convergência à esquerda? Acredito, mas queria dizer o seguinte: a ideia de que esta maioria absoluta que o PS conquistou há um ano e pouco, havia a convicção que isto não havia mais maiorias absolutas de um único partido, e portanto ia ter que se funcionar por blocos. Até porque as pessoas tinham percebido que isso permitiria governar e que não era instável, apesar de tudo, não havia instabilidade. A geringonça teve 7 anos praticamente a funcionar, e portanto, e isso também, e do lado à direita também se verifica uma fragmentação como nunca se verificou, e portanto a ideia de que as coisas funcionariam por blocos, e aí eu tenho que dizer, fosse por que razão fosse, o facto de ter havido uma geringonça em 2015 pela mão de António Costa quebrou definitivamente, eu acho que aí quebrou mesmo um tabu, definitivamente, né? Quebrou definitivamente um tabu, e portanto no fundo, ao funcionar por blocos, seria assim. A maioria absoluta do Partido Socialista, conseguida em contexto muito, muito específico, em que eu acho que mais do que o fim da geringonça, embora tenham sido penalizados, os dois partidos, o PCP e o Bloco, foram penalizados por isso, mas muito a questão do Chega e a questão de ser o único partido que fazia frente ao Chega, enfim, a questão do medo do Chega contribuiu, e, portanto há uma maioria absoluta, de repente diz, afinal há maiorias absolutas de um único partido, e portanto podemos prescindir de uma ligação, enfim, de um apoio mais abrangente à esquerda. Umas vezes sim, outras vezes não. Eu sou daquelas que acho que mais tarde ou mais cedo tornará a haver uma geringonça à
esquerda, obviamente. Não acho que seja possível de outra maneira. Incomoda a posição do PCP sobre a Ucrânia, falando dos entendimentos possíveis à esquerda? Incomoda, sim. Incomoda neste sentido. Neste sentido que nunca houve dúvidas que as posições internacionais, sobretudo do Partido Comunista mais do que do Bloco, eram um constrangimento, são um constrangimento a um acordo a um acordo à esquerda. Mas num contexto normal, porque depois o PCP tem as posições que tem, mas também tem eurodeputados, também convive com o sistema. Isso não é um assunto muito importante, quer dizer, nós vivemos 6 anos sem falar propriamente disso e, portanto, isso não foi um obstáculo. A partir do momento em que temos algo que ganha imensa até centralidade e mediaticamente, a questão novamente da NATO, da adesão da Ucrânia à NATO e, enfim, aspectos que têm a ver com geopolítica e geoestratégia, naturalmente que as posições do PCP, que a meu ver, e não sou propriamente uma pessoa que diaboliza nenhum dos lados, mas acho que sim, acho que se hoje houvesse uma geringonça, isso estaria a ser um problema para o governo. Os funcionários públicos sentiram uma brutal degradação salarial durante o período da Troika, vivem há décadas com congelamentos intermitentes de carreira. Ainda é aliciante trabalhar para o Estado. Houve um tempo em que era bastante aliciante trabalhar para o Estado, quando mais não seja pela estabilidade no emprego, ainda é aliciante trabalhar para o Estado. Em certas áreas e nichos sim, de um modo mais geral, não. Eu costumo dizer que, disse muitas vezes e mantenho que acho que uma das razões pelas quais hoje o Estado tem muita dificuldade em atrair, por exemplo, jovens qualificados, é porque os jovens em geral, e os mais qualificados ainda mais, a ideia do emprego para a vida deixou de ser um atrativo para eles, que era o grande atrativo da administração pública. Pronto, agora a pessoa está ali e ninguém o tira, pronto. Se a instabilidade continuar a crescer muito, pode voltar a ser Eu, um aliás, atrativo, costumo dizer que aos 23, 24, 27 não se valoriza, aos 32, 33 começa-se a valorizar outra vez. Mas enfim, mas deixou de ser, pelo menos até agora, embora possa voltar de facto, deixou de ser algo muito valorizado pelos jovens. Portanto, esse fator de atração desapareceu. Por outro lado, eu acho que o que se passa é que e eu aí não acho mal, ou seja, nós tínhamos há 3 ou 4 anos, tínhamos um salário mínimo tão baixo, que era inevitável que fosse aí que as fichas fossem postas e que se subisse o salário mínimo. Quer dizer, era impossível continuar a ter um salário mínimo nos 400 e muitos, que era o que... E, portanto, só que, na verdade, isso significou uma compressão dos salários um bocadinho mais para a frente que tornam ser assistente técnico ou técnico superior absolutamente não atrativo. Por outro lado, nós tivemos de facto um grande boom, um aumento significativo das qualificações, é uma das batalhas do 25 de Abril que foram ganhas, mas depois não temos um mercado compatível com o aumento das qualificações, ou seja, nós temos jovens cada vez mais qualificados, muito qualificados, às vezes deve ser pós-graduações e mestrados e doutoramentos atrás uns dos outros, e depois o mercado absorve-os, na administração pública absorve-os a entrar a ganhar 1.100 euros e entrar a ganhar 1.100 euros líquidos. Até podia não ser absolutamente mau se houvesse uma perspectiva de carreira em 2, 3, 4, 5 anos, mas não há essa perspectiva. As carreiras são muito longas e até mais longas nas carreiras gerais do que, por exemplo, em carreiras especiais como a dos professores. E, portanto, a minha resposta o grande problema hoje é da atração na administração pública. Eu também digo, a administração pública nunca poderá pagar o que alguns privados pagam, lá está, há bocado falávamos da gestão pública e da gestão privada, até porque há uma tabela remuneratória, não se pode negociar o que se quer. Agora, é preciso olhar para isso, porque primeiro, não só não atrai jovens qualificados, isso leva, no caso, por exemplo, da Serviço Nacional de Saúde, leva às dificuldades que temos ao nível dos médicos, embora aí também tenha a ver com o facto de há 20 anos atrás não formarmos os médicos que precisávamos e, portanto, há mesmo falta, e portanto acho que nós temos um problema grande de atração na administração pública que passa por carreiras e por salários também. Ficou conhecida da maioria dos portugueses quando foi a guerra para uma racionalização dos contratos de associação com os colégios privados. Que balanço faz, passados estes anos, dessa escolha? Não é olhando para trás, é sim, olhando agora para o que se conseguiu e não se conseguiu. Foi uma escolha acertada? Sem falsas modéstias, porque não tenho. Acho que foi uma escolha acertada e acho que foi uma
não sei se lhe chamo reforma, mas foi uma mudança que se fez, ficou feita e que dificilmente será invertida. É possível, naturalmente. O governo de direita pode sempre optar, mas eu acho difícil, mesmo no contexto difícil que os serviços públicos passam, acho difícil reverter. Porquê? Porque como correu bem, como não houve alunos sem escola, como correu bem, como algumas escolas públicas receberam até uma pujança grande do facto de terem recebido alunos dessas escolas privadas, não se pode dizer, foi uma coisa que se fez, correu mal, portanto agora temos que reverter. Não há, acho eu, argumentos para reverter daquela forma. Não tenho dúvidas que se tivermos um governo de direita, designadamente com a iniciativa liberal, a pressão que vai haver não é para voltar a haver contratos de associação, é para haver cheque-ensino, chamados contratos simples ou mesmo cheque-ensino, ou seja, é financiamento à família para pagar um privado e não propriamente a contratualização, acho eu, do Estado com os colégios. Porquê é que o cheque-ensino acha que o cheque-ensino não funciona? Eu sou completamente... Aqui não estou a fazer advogado do diabo, estou para lá de advogado do diabo. Sim. Agora enfim, o cheque-ensino é uma falsa liberdade de escolha, ou melhor, é uma liberdade de escolha das escolas, não é? Quando se nós pusermos um cheque de X na mão de uma família que não pode majorar esse cheque, não pode juntar, aquilo não pode juntar lá mais algum dinheiro seu, não é? E porque o cheque nunca pagará, provavelmente, portanto será uma ajuda. Nunca pagará o Valsacina. Se somarmos a isso a própria contexto social, cultural, enfim, de literacia da família, etc. O que nós vamos ver é que quem vai para os privados é que vamos correr o risco de deixar a escola pública para aqueles que para aquilo que o Estado Social não é, que é para os menos para os mais pobres, para os mais ou até escolas privadas vocacionadas para isso, são as que aceitam exclusivamente o cheque. Não há dúvida nenhuma que vai aumentar a separação social, vai aumentar a distinção social, e se há a grande vantagem da escola pública que talvez a maior. É maior, está lá toda a gente. Já não está, como sabe. Já não está, é verdade, isso preocupa-me sobremaneira, quando devo pensamos, dizer. Nós não somos exatamente da mesma geração, porque eu sou mais velho, mas há uma diferença da escola pública. Sim. Em relação ao nosso tempo. No nosso tempo andava mesmo toda a gente. Não é? Só mesmo milionários é que não andavam na escola pública. Agora já não é assim. Começou por causa dos horários, que os pais precisavam dos prolongamentos de horário, que os privados davam e os públicos não, etc. Mas, enfim, voltando aos contratos de associação, acho que foi uma coisa que se fez, está feita, e que a sua reabertura vai ser difícil, e isso é uma pequenina reforma. É uma pequenina reforma. Esse combate político revelou a importância que certos setores rentistas dão no programa de privatizações da prestação de serviços públicos, entregando-lhes atividades sem risco, sem concorrência externa e com procura inelástica, mantendo o Estado apenas como financiador. Mas a verdade é que o fim, por exemplo, das PPPs na saúde é hoje contestado por autarcas do Partido Socialista, por exemplo. Foi uma decisão por preconceito ideológico, não é transferível o que aconteceu nos contratos da associação com as escolas, não é transferível para as PPPs da saúde. Ora bem, esse é um assunto sobre o qual tenho pensado muito. Queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, ainda sobre os contratos de associação, os verdadeiros liberais, e não aqueles que defendem subsídios para as empresas. Porque os liberais portugueses defendem o capitalismo português, que é rentista. Eu hoje, por acaso, no Guardian estava a ver um artigo do Robert Reich que ele dizia: os bancos querem o socialismo para si e o capitalismo para todos os outros. É um bocado esta ideia, ou seja, os verdadeiros liberais são pessoas que dizem assim: eu não quero escolas privadas subsidiadas, eu quero escolas privadas que funcionem em função no mercado. Portanto, a ideia, até porque as escolas que recebiam os contratos de associação eram 70 e tal colégios em centenas de colégios que existem, portanto nem era um problema de liberdade de escolha, era uma coisa que tinha nascido com um contexto para suprir carência da rede pública e que cresceu por outras razões. Agora, eu acho que as PPPs é um bocado diferente. Logo à partida é diferente porque quando se olhava para a rede pública em 2016, o que se verificava é que não havia aquela carência que justificava a celebração daqueles contratos.
Eu nunca escondi das escolas. Eu nunca escondi que tenho uma posição ideológica sobre isso. Nunca escondi, não tenho nenhum medo de ideologia, antes pelo contrário. Mas também sempre disse, e era verdade, não era uma cortina de fumo, que havia aqui uma dimensão gestionária. Se eu tenho escolas em subocupação, por via da diminuição demográfica, que tenho escolas em subocupação ao lado de colégios, porque é que eu hei de pagar colégios? Claro que a mim me respondem, então porquê é que não fecha a escola pública? Por várias razões. Porque a escola pública não é só fechar, é um edifício que é público, são professores que têm contratos públicos, e portanto nós não podemos mandar embora as pessoas, ou seja, uma escola pública não se fecha do pé para a mão e as despesas terminam, não é assim? Ao passo que um contrato termina-se. Por isso é que há tanta flexibilidade quando se contrata com privados e tanta gente defende que seja assim. É essa flexibilidade que eu também usei numa opção gestionária. Não, eu tenho uma pública, eu tenho uma privada, é a privada que eu deixo de subsidiar, porque a pública é o normal do Estado providenciar. Ora, esta situação, repito, nunca escondi que tinha uma dimensão ideológica, mas que tinha uma racionalidade gestionária, de evitar redundâncias, etc. É algo que eu conheço menos bem o setor da saúde, obviamente, embora tenha tentado perceber algumas coisas já depois de ter saído do governo, não é bem assim. Não é bem assim, ou seja, a capacidade instalada, e que eu não consigo dizer porquê, mas tanto quanto me parece, a capacidade instalada no setor no Serviço Nacional de Saúde não dá esta folga, não é? Que nós encontrávamos na rede pública à data e ainda hoje, na rede pública de ensino à data e ainda hoje. E portanto, nessa medida, o que é que eu queria? Queria, primeiro, se eu tivesse que hierarquizar as minhas opções, primeiro, um Serviço Nacional de Saúde que desse resposta a tudo. Segundo, enquanto isso não acontece, ou se concluir que isso é impossível, também vou dizer aqui uma coisa com franqueza. Eu prefiro uma solução de PPP do que uma solução em que o financiamento dos privados não sei se é maior ou menor, é seguramente menos transparente. Ou seja, quando nós temos uma solução em que, por exemplo, meios de diagnóstico que são feitos no hospital público, são depois terciarizados na realização do exame em si, seja um exame de anatomia patológica, seja... Eu francamente, no fundo, sai na mesma o dinheiro para a rede privada, só que sai com menos transparência do que uma PPP que tem um contrato público, e tem que estar um contrato público e publicado, que tem que ter objetivos e que tem que dar resultados. Ou seja, na impossibilidade de o SNS responder a tudo mesmo o SNS, acho mais transparente uma solução de PPP do que uma solução em que aparentemente está-se a fazer tudo no público, mas na realidade dos 55% de aumento do Orçamento de Estado para o SNS não fica todo no SNS por via exatamente desta terciarização de muitos exames. Uma das razões para as PPPs terem, a gente depois pode discutir exatamente como é que tem sucesso e também o que é que aconteceu quando as PPPs acabaram e porque é que os médicos foram trabalhar algumas vezes pelos hospitais daquelas PPPs, ou seja, das pessoas que tinham aquelas PPPs, ficaram a conhecer ficaram a conhecer a concorrência por dentro, por assim dizer. Mas não queria entrar nesse debate. Também nos já falou um bocadinho disso, ou seja, o tipo de a forma como a contratação, por exemplo, se faz no Estado e se tem que fazer no Estado. O labirinto que se criou para qualquer coisa que se tenha que fazer dentro do Estado e que se criou, aliás, uma política de desconfiança, se calhar ainda vamos falar sobre isso. Mais o ter que esperar por uma assinatura do Ministro das Finanças cada vez que se compra, estou a exagerar, cada vez que se compra uma caneta, estou a exagerar, mas usando como imagem. Isto também não é um convite para entregar a gestão do que é público ao privado? As regras de gestão pública, seja na contratação pública, seja no procedimento da despesa, são regras que são muito pesadas, são muito duras para os gestores públicos. Ser gestor público é uma tarefa muito complicada, sobretudo porque estão sempre a ser comparados com gestores privados que não têm esse tipo de constrangimentos. E que têm salários um pouco diferentes. E que têm salários um pouco diferentes. São constrangimentos que eu percebo que tem que haver, não é? Porque estão a usar dinheiro público e os outros estão a usar dinheiro privado. Às vezes nem estão só a usar dinheiro privado, mas enfim. As PPPs estão a usar dinheiro público. Lá está, exatamente. Agora, é um convite, naturalmente. Até os fundos europeus são convites. Os fundos europeus não pagam contratos de trabalho e pagam contratos de prestação de serviços. Basta isso. Eu não posso, se contratar um trabalhador, só uma pequena parcela ou nenhuma é elegível para efeitos de fundos europeus. Se for uma prestação de serviço a uma empresa, é elegível. Logo aqui há um convite a terciarizar e isso sim, e há um convite. Portanto, eu quando me dizem mas a PPP até era mais geria melhor,
Pois, tem uma flexibilidade de gestão totalmente diferente, não é física quântica, percebe-se porquê. E também se percebe porque é que isso não se aplica à gestão pública facilmente. Primeiro, porque há constrangimentos até de diretivas europeias, portanto não dependem só da legislação nacional, e mesmo que dependesse só da legislação nacional, o grau de desconfiança que se tem hoje com os entes públicos é tão elevado, e era isso que falava, que a certa altura, se alguém... Eu dou um exemplo. Nós ouvimos por todo lado autarcas dizerem que, autarcas e políticos em geral, que as regras da contratação pública tornam impossível contratar. Quando o governo, ainda eu estava no governo, fez proposta de lei para flexibilizar uma série de regras do Código da Contratação Pública nos limites que a própria diretiva permitia, veio logo dizer-se, isso é para facilitar o ajuste direto, isso é para... Portanto, então, em que ficamos, não é? Portanto, o contexto, esse outro contexto, que é outra dimensão em que vivemos, não ajuda a que se criem uma série de flexibilizações na gestão pública que tornam muito mais pesada a gestão pública e que explicam também esse certo fascínio pela privatização. Eu, por acaso, não tenho a certeza que seja outro contexto. Eu acho que há um lado de desconfiança em relação a tudo o que é feito pelo Estado, que é propositado. E que é propositado exatamente para dificultar a vida ao investimento público. Mas isto é uma interpretação. Estamos a debater um pacote na área da habitação, um setor que, tirando a assistência aos mais pobres, foi deixado ao mercado. É uma lição para o caminho que se possa fazer noutros serviços públicos, para o caminho que se possa fazer inverso, ou seja, de assistencialização do Estado Social, o que aconteceu na habitação. Bom, agora na habitação está-se a tentar inverter. Exatamente. No sentido, o que eu digo, pergunto se é uma lição, é o Estado a que chegou à habitação. Sim. É uma lição ou não? Em Portugal sempre houve a convicção de que o mercado resolvia a habitação, não é? Está lá como direito social na Constituição, mas nunca foi. E concluiu-se que não, verifica-se que não, e eu espero que sirva de vacina para não tornarmos a saúde ou a educação só num nível assistencial. Ou seja, no fundo a minha resposta de certa forma é sim, neste sentido. Veja o que aconteceu na habitação e não vamos aplicar isso a outros setores do Estado Social, porque de facto há coisas que o mercado não resolve e portanto a ideia. O Estado Social para mim é o Estado para todos, é o Estado universal para todos, que não é bons serviços para todos, que inclui a habitação. Assistencialismo é um Estado para os mais pobres, é o Estado providenciar os mínimos para os mais pobres. E eu não quero isso em área nenhuma, e na habitação a ver se se inverte agora. Este pacote põe em causa o direito à propriedade privada? Do ponto de vista jurídico e da minha formação, da minha formação, é muito difícil opinar sobre isso sem ver a solução concreta que seja que conste de uma lei, não é? A um jurista é muito difícil opinar sem ser com base numa norma concreta. Dependendo da forma como se faz, eu não estou convencida de que seja inconstitucional. Até porque eu acho que não está lá exatamente escrito, mas tem que haver uma função social da propriedade. Por sinal, o Partido Socialista propôs isso na revisão constitucional, que passa expressamente a falar-se na Constituição da função social da propriedade, e portanto dependendo... Que está na lei, não é? Que está em vários... Que está na lei, e portanto não estou convencida. Acho que se pode construir um modelo, dependendo de como a norma o faça, que não seja inconstitucional. Outra coisa diferente é se passa ou não no Tribunal Constitucional, tendo em conta alguma jurisprudência recente do Tribunal Constitucional em matéria de propriedade. Mas isso não... E não seria mais interessante, não teria sido mais interessante, por exemplo, em vez da tomada de posse propriamente, ir por soluções como existem noutros países, de um enorme peso fiscal sobre casas devolutas, e aí a questão da propriedade não estava em causa? É assim, eu quando uma vez escrevi sobre habitação estava a pensar em formas de obrigar, enfim, de levar as pessoas a pôr as casas no mercado pela via fiscal, exatamente. Era aí que estava a pensar. E até é menos perigoso e mais fácil. É mais fácil de operacionalizar, é claramente não inconstitucional e é eficaz. Não pode ser, por exemplo, através das autarquias ou não apenas, porque nós vimos que, por exemplo, já havia isso com o aumento do IMT e ele não se verificou.
Portanto, essa era uma via. Eu, francamente, sobre aquela questão do arrendamento coercivo e do Estado se substituir e cobrar as rendas, o meu maior problema não é uma eventual inconstitucionalidade, que eu acho que, dependendo, repito, como for desenhada a medida em concreto, acho que poderá não ser inconstitucional. O meu problema é que é a máquina do Estado conseguir fazer isso. Isso é de uma dimensão de complexidade para a máquina do Estado. Subrogar-se na posição... Mesmo as obras coercivas que já existem não estão a ser aplicadas. Exatamente. E, portanto, eu diria, sendo muito simplista, olhando para as coisas só em termos muito macro, eu diria 2 vias. Uma, pela via fiscal, obrigar os privados a pôr casas no mercado. Sou completamente a favor de acabar com os vistos gold. Nómadas digitais têm que ser muito limitados, porque obviamente se eu tenho um nómada digital a pagar 2.500 euros de renda, vou tentar, eu que tenho uma casa, vou tentar pô-la a renda. Portanto, é assim, fazem um aumento artificial do mercado, como é óbvio. Portanto, isso tem que ser tudo regulado e parece que vai nesse sentido. O alojamento local tem que ser muito regulado. Nós não podemos continuar a ter quarteirões inteiros de Lisboa em que daqui a pouco não se fala português, e não é por causa da língua, mas é o que isto significa. Portanto, regular o mercado, a parte do pôr no mercado, os privados pôr no mercado por essas vias todas, fiscal, alojamento local, etc. E, do outro lado, aumentar a habitação pública. Eu, francamente, imóveis do Estado fechados, eu sei que depois lá entram os constrangimentos para fazer as obras, nem todos têm potencialidade para a habitação, mas é por aí, tem que haver mais habitação pública, mas isso demora. O governo da Geringonça durou 6 anos e esteve entre os mais longos da nossa história democrática. Um ano depois do PS ter conquistado uma maioria absoluta, em nome de mais estabilidade, sente-se muito mais instabilidade política do que antes. Como é que isto foi possível? Tenho que ter alguma dificuldade em responder a isso. Bom, eu acho que o ano de 2022, sobretudo a segunda metade do ano de 2022, fragilizou o governo a um tal ponto, em grande parte por culpa própria, em parte porque o escrutínio, e quando eu digo escrutínio estou a tentar ser simpática na palavra, porque eu digo sempre que o escrutínio é bom, há coisas que estão para lá de escrutínio e que já não são boas, mas portanto houve ali uma confluência de fatores, uns por culpa própria, outros não, que chegámos a um ponto um bocado paradoxal, que é termos em março de 2023, portanto um ano depois de tomar posse, um governo, ainda não fez um ano, foi 30 de março, um governo de maioria absoluta razoavelmente fragilizado. Que é uma coisa um bocado, um ano depois de ganhar uma maioria absoluta, é uma coisa um bocadinho paradoxal. Mas sim, temos um governo fragilizado, porque sentimos aquela coisa, se cai mais um ministro, o governo não se aguenta. E porquê que isso aconteceu? Houve uma conjugação de fatores em 2022 que... Foi como o Presidente da República disse, a maioria nasceu cansada? Eu não diria que a maioria nasceu cansada, eu diria que o governo, tal como foi constituído, foi um governo com menos motivação do que aquele que foi constituído em novembro de 2015. O governo em novembro de 2015, 16, 17, era um governo cheio de sangue na guerra, de vontade de fazer coisas, de vontade, de motivação, e este, se calhar, porque a maioria absoluta começou agora, mas a governação na realidade já começou há muito mais tempo, obviamente que não me parece ser um governo com a mesma motivação. Entre dizer isto, chamar requentado ou cansado, vai uma distância. E depois aconteceram um conjunto de coisas. Vai alguma distância, até porque é injusto falar de governo como só. Acho que há ministros mais motivados do que outros, há áreas que correm melhor umas do que outras, enfim. O que eu acho é isto. Houve um conjunto de casos e um conjunto de situações, nem queria chamar casos a todas, que marcaram de forma muito, muito forte este primeiro ano de governo. Em grande parte porque o governo também não lhe soube sempre dar resposta. Muitas vezes deu a resposta errada. E isso fragilizou. Neste momento faz com que um ano depois o governo esteja fragilizado. Quando eu digo que foi por onde começámos, que acho que não está esgotada, é porque acho que esta fragilização é recuperável dependendo do que faça muito neste ano e dependendo do que faça neste ano. Acha que o governo soube lidar com os chamados casos e casinhos? Enfim, foi bastante público. Acho que numa primeira fase não.
Acho que respondeu, vamos lá ver, nem todos os casos foram iguais, nem todos os casos foram iguais, nem todas as situações foram iguais. É muito ingrato falar destes assuntos, parece que estamos a colaborar, de certa forma, ao falar deles, que estamos a colaborar numa lógica populista, demagógica, mas na verdade há coisas que a certa altura não podem ser ignoradas e não podem ser todas tratadas da mesma maneira. Porque se é verdade que quem trata da mesma maneira é o casinho que não tem importância nenhuma, como trata o caso grande, está a fazê-lo crescer erradamente, também é verdade que quem faz o contrário também está, no fundo, a meter tudo no mesmo saco, e as coisas são diferentes. E, portanto, sim, acho que o misto de algum populismo na forma como também foi tratada, até pela comunicação social, etc. A forma como alguns partidos mais populistas cavalgaram tudo isto, criou um caldo que o governo não soube desarmadilhar em termo certo, desvalorizando até muito tarde o impacto destas situações. Escreveu que os políticos têm os mesmos direitos que os outros cidadãos, não têm os mesmos direitos que os outros cidadãos, mas mais deveres. Mas que o limite do escrutínio é o populismo, aquilo que temos estado aqui a falar. É sustentável o nível de escrutínio a que assistimos, ou seja, ainda é possível que pessoas normais, com falhas que pessoas normais tenham, queiram fazer política. De tanto procurarmos santos, não corremos o risco de ficar apenas com quem não tem uma reputação a defender. Corremos claramente esse risco. Corremos como sociedade e como corremos esse risco. Ou seja, eu acho que os políticos têm que estar preparados para um escrutínio muito maior do que outro trabalhador, e outro, claro que sim. O limite desse escrutínio são os seus próprios direitos como cidadão. O direito, desde logo, à presunção de inocência, tão falado e tão pouco cumprido, e até mais do que isso. E direito a deixarem de ser tratados como criminosos quando até já foram absolvidos, que é uma coisa que acontece em Portugal, que já nem é presunção de inocência. Presunção de inocência é até haver uma decisão. Nós temos pessoas com decisões transitadas em julgado e continuam a ser tratados como criminosos para lá do que a justiça já resolveu. E, portanto, acho que esse risco existe, e é real. Acho que, aliás, é uma questão bastante transversal ao mundo ocidental, pelo menos, o outro. Acho que a forma de atalhar isso, ou de atalhar, não sei se consegue, mas de lidar com isso, é valorizar o que deve ser valorizado e desvalorizar o que deve ser desvalorizado. Meter tudo no mesmo saco, para cima ou para baixo, isto é, dizer que tudo é grave ou dizer que nada é grave, são igualmente erros que se pagam depois caros nesse ambiente. E acredita que este governo vai cumprir o mandato? Eu acho que sim, acho que este governo vai cumprir o mandato. E acha que esta maioria absoluta esvaziou a Assembleia da República como deputada? Vamos ver, acho que as maiorias absolutas têm normalmente o risco e têm normalmente esse efeito. Eu até já escrevi também que os próprios acordos de concertação social tendem a contribuir também para isso, porque tende-se a achar, bem, já fizemos o acordo aqui fora e, portanto, agora o Parlamento só tem que aprovar o necessário para, mesmo que seja reserva da Assembleia, reserva de competência legislativa da Assembleia, só tem que aprovar o necessário para que o acordo se cumpra. E isso é errado, porque o Parlamento é o Parlamento e não é refém de nenhum acordo que ponha em causa a sua competência. Portanto, sim, acho que isso não é específico deste governo, acho que isso é um risco que todas as maiorias absolutas, provavelmente em todos os países do mundo, correm. E acho que houve um momento lá mais atrás em que o governo em que o governo, isto acontece em todas as maiorias absolutas, houve um momento lá mais atrás em que o governo contribuiu para isso. Acho que agora está a contribuir menos e acho que há, por exemplo, uma viabilização maior da ida de ministros, membros do governo à Assembleia, etc. Agora, é algo que acontece. Agora, também acontece às vezes um bocadinho de responsabilidade dos próprios deputados, que às vezes tendem a entender que são apenas a base que suporta, quando são os do partido do governo, tendem a achar que são apenas o suporte do governo. São isso, obviamente, mas também são deputados com o seu mandato, com as suas ideias, com a sua legitimidade própria, e que às vezes nem sempre utilizam enfim, com a liberdade que deviam ter. Depois de uma enorme popularidade da Geringonça e de uma maioria absoluta inesperada para o PS, os socialistas caíram a pique nas sondagens em apenas um ano, aparecendo próximos do PSD e às vezes até atrás do PSD. Eu não vou voltar a perguntar como é que isto foi possível, porque já foram perguntas que eu já fiz, mas a pergunta que eu queria fazer é se há o risco, se este mandato durar o tempo normal,
de acontecer em Portugal uma coisa semelhante ao que aconteceu em França, em que o Partido Socialista, exatamente depois de ter o poder todo e ter capacidade absoluta como Presidente da República, maioria, tudo, se evaporou. Eu não vou perguntar se o Partido Socialista se vai evaporar, mas se estes anos de crise, uma maioria absoluta que veio depois de 6 anos de governo, etc., todo o contexto que estamos a ver, pode vir a causar um dano permanente no sistema político, isso já lá vou, mas no Partido Socialista. Acho que há o risco, mas não creio que esteja assim tão perto. E não creio, sobretudo, que não seja algo que neste momento seja inevitável, antes pelo contrário. Vai depender deste ano vai depender de algumas coisas. Eu acho que a conflitualidade social a que assistimos hoje, que também tem a ver com o período dos 2 anos da pandemia, as pessoas... Foi um parênteses, não é? Ficou tudo ficou tudo parado, ficou tudo como que congelado, mas suspenso. E agora voltou tudo, pronto, e ainda por cima com uma maioria absoluta. Portanto, acho que isso é normal que de repente a panela de facto tenha volto a dizer, acho que este mandato é um mandato muito importante, agora falando do Partido Socialista, é um mandato muito importante para o Partido Socialista e que pode determinar, até também pela lógica de ciclo normal, não é? Pode determinar, de facto, depois o afastamento do Partido Socialista do poder durante algum tempo. Mas acho que isso, neste momento, ainda não é uma inevitabilidade. Vai depender muito do que se faça. E acho que, sobretudo, há que fugir à tentação de polarizar só com o Chega. Então é para aí que eu vou. Ainda não vou já, mas vou na seguinte. As sondagens têm dado uma maioria de direita, mas o descontentamento social não parece ir para o PSD, que tem subido pouco, mas para a Iniciativa Liberal e para o Chega, a quem o PSD estará preso para governar. Este governo não pode estar a contribuir para a desestruturação do nosso sistema partidário. Bom, é assim, lidar com... vamos ver... quando há uma maioria absoluta de um partido... de centro qualquer coisa, no caso de centro-esquerda, como o PSD será de centro-direita, é normal que haja um apagamento um bocado do resto dos partidos dessa área. Isso também aconteceu com o CDS no tempo do Cavaco Silva, por exemplo, não é? E, portanto, e tornar aquele partido totalmente hegemónico, não só à esquerda e ao centro-esquerda, mas até um pouco também ao centro-centro, vamos dizer assim, e uma certa governação com menos traços de esquerda também tem favorecido essa absorção do centro, a par com uma grande perda de comparência do PSD, na minha ótica, uma posição muito fraca, muito desboroada e pronto, e naturalmente. Depois, a circunstância de todos sabermos que a polarização com o Chega, sentir que é o partido que faz frente à extrema-direita, ter provavelmente granjeado uma maioria absoluta, leva a uma certa tentação de polarizar com a extrema-direita. E não há o risco de haver uma estrutura ao sistema, sim. E não há o risco de haver uma espécie de macronização da política portuguesa? É um bocado isso, quer dizer, se apaga o outro... Eu costumo dizer muitas vezes isto, no dia em que o PS sair do governo, eu quero que seja, enfim... O PS, eu quero que seja um governo também moderado, de um certo PSD, que também não é todo moderado, mas desejavelmente um PSD mais moderado, se tiver que ser. Não quero que seja um PSD puxado à direita com o apoio do Chega ou com o Chega na governação. E acha que há uma tentação do Partido Socialista de, percebendo que resulta, polarizar com o Chega? Acho que houve um momento em que essa tentação foi muito grande e teve efeito prático. Acho que agora está-se a ter mais cuidado com isso. Está a falar de quê? Acho que houve muitos momentos em que até em debates parlamentares houve essa... Eles também, vamos lá ver, o Chega também, em termos parlamentares, é de facto muito, muito forte. Muitas vezes a gente está na Assembleia e vê que, forte neste sentido, que é uma posição tão aguerrida que também tem que ter resposta. Quer dizer, também é difícil não lhes responder a certa altura. Acha que o Presidente da Assembleia da República, por vezes, alimentou essa polarização? Eu tenho genuinamente dificuldade em responder isso e vou dizer porquê. Quando era um deputado... eventualmente devia-lhe ter sido dada menos importância. Hoje são 12 deputados, são muitos deputados, estão muito presentes, estão sempre a usar táticas como eu digo, falam 10 minutos e fazem 20 vídeos do YouTube. Às vezes
tocam, muitas vezes, as raias da má educação e de um certo nível que, de facto, não pode deixar-se passar. Há partes desagradáveis e, portanto, a linha do que é fazer o que é preciso fazer para manter a ordem, no sentido da urbanidade no plenário e muitas vezes até fora dele, quem lá está dentro percebe isto, e um certo excesso que pode servir para mostrar nós é que fazemos barreira à extrema-direita. Acho que às vezes a linha aí é muito ténue, mas devo dizer que é difícil. Eu vou dar, por exemplo, este exemplo. Quando estamos na Comissão de Revisão Constitucional, outro dia a discutir a castração química, nós a certa altura, eu própria dei comigo a responder mais vezes do que devia ter respondido, porque nós sentimos que temos que demonstrar que aquilo não pode ser. Mas na realidade, cada vez que estamos a dar mais um argumento, estamos também a dar mais um tempo de resposta e mais um palco. Portanto, é de facto uma gestão difícil, que eu acho que foi usada com propósitos políticos até certo ponto, mas que hoje de facto se torna muito difícil lidar com ela. E sim, há o risco de um dia... Eu não estou a falar de macronização, porque acompanhamento político em França... É alternativa a um partido França, mais ou menos Macron, moderado ser a extrema-direita. Propositadamente transformou a extrema-direita na única alternativa que sobrava para ele. E até hoje isso não aconteceu. Mas um dia pode tantas acontecer. Vezes vai o cantar a água. Exato. Né? Como avalia o comportamento de Pedro Nuno Santos, alguém de quem julgo ter simpatia política, em toda a novela da TAP, e que acabou, aliás, com a sua saída do Ministério? Bom, esse é esse assunto, o assunto TAP é um assunto complicado, como vemos. Ora bem, eu queria começar por dizer que eu fui a favor da intervenção, até como ministra, isso discutiu-se, eu fui a favor da intervenção na TAP quando da pandemia, porque senão não eram os privados seguramente que iam pôr dinheiro suficiente para a companhia sobreviver num contexto de pandemia. É verdade que já tinha chegado lá numa situação pior do que outras companhias aéreas europeias ou mundiais. E, portanto, sou a favor disso e acho que o Pedro Nuno Santos, e quem o conhece perceberá isto bem, e quem não conhece também consegue perceber da sua maneira de atuar, que isto que eu vou dizer é verdade. O Pedro Nuno Santos agarrou o dossiê da TAP como ele agarra a política e a vida, provavelmente, eu falo só de política, que é com voluntarismo, com vontade de fazer coisas, com capacidade de ação e com coragem. Coragem política aqui. E, portanto, no fundo, não acabou por assertivamente agarrar no dossiê, levá-lo para a frente, levá-lo pessoalmente para a frente, sem nunca fazer como outros ministros fizeram, desde sempre, em todos os governos, que é, vai agora lá tu, secretário de Estado, porque assim depois se houver algum problema, há sempre margem de recuo. Isso não é o estilo do Pedro Nuno que eu conheço, sabe que isto que eu estou a dizer é muito justo. Naturalmente, quando um dossiê tão complicado como aquele teve momentos que correu mal, nem é menos bem, é mal, obviamente que isso repercutiu-se diretamente nele. E portanto acho que a indemnização, que eu pessoalmente acho que foi tratada como uma indemnização do privado, quando se esqueceram que aquilo estava intervencionado, portanto era uma empresa pública. Eu acho que o problema foi isto no privado faz-se, bem, na Caixa Geral de Depósitos também, mas enfim, isso no privado faz-se. Mas na Caixa Geral de Depósitos não há grande problema. Exatamente. Não caiu a ficha, se calhar, a quem estava, aos várias pessoas que estiveram de roda deste assunto, sinalmente juristas, que aquilo agora era uma empresa pública, portanto as regras eram outras. E portanto acho que houve aqui essas características pessoais do Pedro Nuno Santos acabaram por ser colocadas num dossiê muito difícil, que tinha muito por onde dar problemas. Confesso que uma indenização a uma administradora não seria o problema que me caía antes de mais, mas que portanto acabou por ter consequências negativas para ele. Coisa diferente, já agora, é a questão do aeroporto. Se foi bem gerido, se estava articulado, se não estava a fazer aquele anúncio em julho do ano passado, não faço ideia, não sei. Há uma coisa que eu sei, é que, também dizia nesse artigo inicial sobre o aeroporto, é que tínhamos mais chances, se calhar, de vir a ter um aeroporto, algures, uma decisão sobre um novo aeroporto com o Pedro Nuno Santos do que sem o Pedro Nuno Santos. Pronto. Porque ele, de facto, tem essa característica de pegar nos assuntos e levar. A TAP em si é uma situação, é um dossiê muito complicado.
E eu já disse uma coisa e vou dizer outra vez, se a ideia é reprivatizar, que se faça em termos estratégicos, que se faça em termos que sejam, e não pelo encaixe financeiro, e muito menos para descascar a batata quente política, que é naturalmente uma tentação muito grande que o governo vai ter, que é de se libertar daquilo para não queimar mais ninguém. Acha que Pedro Nuno Santos teve o apoio do primeiro-ministro sempre que se esperava? Acho que é bastante evidente que pelo menos no caso do aeroporto não teve. Enfim, se calhar também ele não devia ter feito aquele anúncio. Não sei o que se passou internamente, alguma coisa se passou, e acho que o facto dele ter dado essa cara daquela maneira que eu há pouco descrevi permitiu que depois a consequência política ficasse circunscrita a ele. Mas também há uma coisa para não fugir que eu gostava de dizer. Não sei se foi positivo para o governo. Pronto, agora, não sei se foi positivo para o governo a ideia de pôr todos os putativos sucessores ao partido de sucessores no mesmo governo. Não sei se foi bom para o governo. Tendo a achar que não foi. Acha que se transferiu para o governo as lutas internas do Partido Socialista? Acho que sim. Acho que isso era inevitável. Os humanos são humanos, os políticos são os mais humanos dos humanos, e acho que sim. Acho que isso aconteceu e que era uma inevitabilidade. E a TAP, de certa forma, está um bocadinho no epicentro de tudo isso, e acho que isso não foi positivo. Percebo a lógica. A lógica é, estão todos no governo e agora, desculpem a expressão, quem tem unhas toca guitarra. Talvez na ótica do António Costa fosse essa a lógica, quer dizer, eu medo de todos, sou equidistante e agora demonstrem o que valem. Mas isso nunca correria assim e, portanto, acho que provavelmente não foi uma boa ideia. Acha que Pedro Nuno Santos ainda conta para o futuro do Partido Socialista? Acho que Pedro Nuno Santos conta muito para o futuro do Partido Socialista. Não se queimou definitivamente? Quer dizer, não está na sua melhor fase, naturalmente, seja por causa da TAP, seja por causa do aeroporto, vai haver uma comissão de inquérito, vamos ver o que vai acontecer na comissão de inquérito. É evidente que estas coisas, enfim, são sempre complicadas, mas acho francamente que não. Acho que continua a ter muito apoio no Partido Socialista. Acho que tem a vantagem, já o disse, de ter uma visão estratégica e global para o país. Agora, enfim, há também um caminho a fazer fora do governo, no caso dele. Há vários PS dentro do PS. Essa pergunta permite-me dizer uma coisa sobre mim que eu gostava de dizer. Muitas vezes até, se eu dizer, apresenta-se como claramente a ala esquerda, aquela espécie de direito de tendência, a ala esquerda do PS. O PS, como todos os partidos muito grandes ou grandes, tem muitos pensamentos ideológicos lá dentro, não é? Até os mais pequenos têm, quanto mais, não é? Portanto, há claramente... Às vezes, quanto mais pequenos, mais têm. Pois, também é assim, sobretudo se forem... exato, é verdade. Mas enfim, tem de facto pessoas que têm visões diferentes. Eu continuo a achar que é, naturalmente, o meu partido e o partido onde milito e onde tenciono continuar a militar. Agora, é um partido de socialismo democrático e da social-democracia. E eu não vejo que as coisas que eu tenho defendido publicamente saiam dessa linha. Portanto, quando se diz acantonar as pessoas, por exemplo, a uma ala esquerda mais... Está bem, chamamos de ala esquerda. Eu acho que sou enfim, a matriz social-democrática e socialista do Partido Socialista tem lá socialista no nome e, portanto, é isso que eu quero fazer valer. Agora, sim, num partido muito grande há diferentes ideias, há muitas ideias diferentes, mas acho que é um partido que continuará a ser que se vai entender em torno de um sucessor, quando houver sucessor, também não vamos antecipar as coisas, não, enfim, e que provavelmente sempre que há um novo secretário-geral, seja lá quando for, quem for o secretário-geral também há de influenciar nessa linha para onde o Partido Socialista mais se dirigirá. Mas todos cabemos lá. Assistimos a uma revolta dos professores e profissionais da educação, grande parte dela por coisas antigas que não foram resolvidas.
o tempo de paz, da paz social da geringonça, quando Alexandre Leitão estava no Ministério, não foi perdido nesse aspecto. Ou seja, agora o Governo até põe a possibilidade da devolução parcial do congelamento das carreiras, que recusou em 2019. Não se perdeu uma oportunidade para resolver coisas antigas que depois acabariam inevitavelmente por rebentar mais tarde, no momento de crise. Na verdade, em 2019 devolveu-se, já se fez uma devolução parcial, não é? Enfim, tantas vezes disse isto e agora de repente falha, mas quase 3 anos foram devolvidos e ficaram cerca de 6 anos por devolver, ou um pouco menos, não tenho bem de certeza, acho que é um pouco mais de 6 anos. Portanto, essa devolução parcial, transversal para todos, já se deu numa primeira fase em 2019. E se calhar na altura podia ter sido possível devolver eventualmente tudo com um faseamento muito longo, que teria sempre que ser, porque é muito dinheiro de facto que está em causa, com um faseamento muito longo. Seria aceito pelos sindicatos. É assim, os sindicatos sempre consideraram que sim. Nunca se densificou quão longo seria esse faseamento. Eu não sei se o faseamento fosse muito longo, enfim, não sei, nunca se chegou aí e portanto não sei. Naquele momento avançou-se com uma parte, com uma lógica, com uma racionalidade que tinha a ver com a transposição do que aquele congelamento significava na carreira dos professores, por contraposição, na proporção com o que representava na carreira comum da função pública, e agora, enfim, é algo que nunca perdi, enfim, é uma ideia, algo que as pessoas continuam a querer e vêm pedir o remanescente. Sim, podia-se ter resolvido mais coisas, resolveram-se algumas. E porquê é que não se resolveu? Estava no Ministério, portanto estava no lugar bem colocado. Estava, é verdade, porque se considerou que a devolução total seria, mesmo que faseada, seria demasiado pesada para o orçamento público e enfim, e não seria confortável para... Foi uma decisão do Ministério da Educação? Foi uma decisão, na verdade e genuinamente uma decisão do Governo. Eu devo dizer o seguinte... quando fiz essas negociações, filas sempre com a Secretária de Estado da Administração Pública à data, do Ministério das Finanças, integrada à data no Ministério das Finanças, e sempre senti que havia, vamos lá ver, era uma coisa mesmo negociada a dois do lado do Governo. Naturalmente que a parte das contas e da possibilidade de acomodar era uma indicação dada pelas finanças, obviamente, não é? Mas houve, de facto, uma coisa que foi feita a duas mãos dentro do Governo e com consenso dentro do Governo. E o que foi dito é, nós não podemos. Se fizermos isto, temos problemas do ponto de vista dos 3%, que na altura não estavam, não é? Na altura não estavam suspensos porque não havia pandemia, e pronto, e foi essa decisão global no Governo que prevaleceu. Sendo que o seu antigo colega de Ministério, o João Costa, tem gerido bem politicamente este processo difícil com os professores? Eu acho que era impossível gerir melhor, para ser franco, ou muito melhor. Acho que a situação é muito difícil. Eu, na altura, quando fui secretária de Estado da Educação e que tinha a área de alegação aos professores, já vivi com o stop, embora com um stop diferente, porque em 2018 eles estavam a legalizar, depois demoraram a ter um problema qualquer com a Direção-Geral das Relações de Trabalho, a DGERT, que é quem registra os sindicatos, ou seja, não estavam na pujança que estão agora, e vieram naturalmente o stop introduzir uma desinstitucionalização do diálogo que a FENPROF não faz. Eu, aliás, fiquei com boas recordações das negociações que fiz com a FENPROF e com a FNE. E, portanto, há esse fator acrescido de dificuldade. Mas a verdade é que o facto de não terem chegado a um acordo com a FENPROF e com a FNE, por exemplo, nesta matéria, dá força. Ou seja, quando não se negocia até ao fim com... Eu vejo isso, aliás, muito na relação do Governo, até com a própria CGTP, por responsabilidades partilhadas, para ser justo. Mas quando não se negocia e isso não derrotas sucessivas ao sindicalismo orgânico, outro vai substituí-lo, não é? É verdade, mas como o Daniel disse, aí também há culpas repartidas. Mas eu disse culpas repartidas sobre a CGTP, porque eu não acho isso em relação à FENPROF.
Nem muitas vezes em relação aos sindicatos da própria CGTP que chegam, negociam e chegam a acordos. Outra coisa, e depois é a CGTP na cúpula, não é? Certo. A FENPROF chegou muitas vezes a acordo, não é? Na sua história negociou. Eu fiz um acordo com eles sobre uma questão relativamente pequena e depois não consegui em vários momentos, embora também o significado do não acordo pode ser muito diferente. Pode ser um não acordo que não se assina por princípio, que há uma aproximação. Mas há uma aproximação e isso nota-se na redução da conflitualidade, e há mesmo o não acordo e o grande desacordo e tudo para que é o que estamos a assistir agora. Eu acho que era difícil gerir melhor. Acho que a situação é muito difícil. Acho que aí ela se junta a uma questão de falta de professores que também preocupa muito, obviamente, todos nós. E isso já era previsível há algum tempo. Era previsível, mas acelerou muito. Apesar da direita ter passado bastante tempo a dizer que até havia professores a mais. Mas então, Rui Rio disse, o Passos quando eu cheguei ao governo, ainda era esse o mindset, como se diz agora. Sim. Em 15, 16 ainda era essa a ideia. Mas olhando para os números, percebia-se quem olhasse para os números. Bastava fazer as contas às idades, claro. Percebia-se que iam faltar pessoas, sobretudo em algumas áreas. Aliás, sobre a administração pública há uma coisa que eu gostava de dizer aqui, que é o seguinte: houve-se muito a direita a dizer que nunca houve tantos funcionários públicos por causa dos 740 mil, que de facto são até um pouco mais do que em 2011, que eram 730 e muitos mil. Mas atenção, são pessoas, mas nós devíamos contar, e aí se calhar é a própria DGAEP, a própria Direção-Geral devia fazer a estatística de outra forma, devíamos contar tempos integrais. Ter 10 professores de 55 anos é diferente de ter 10 professores de 30. Porque os professores com 55 anos, e bem, não estou a criticar, não dão 22 horas de aulas, dão 14. Porque é essa a carreira delas, porque se entende que à medida que vão... Como da mesma maneira que um médico de 52 ou 53 anos não faz bancos. Portanto, ter 730 mil pessoas, quando a idade média na administração pública era 40 anos, é muito diferente ter 740 mil pessoas, quando a idade média na administração pública é 57, como é, por exemplo, nos oficiais de justiça. Porque uma cabeça não é necessariamente o mesmo horário. E já estou mesmo a falar de regras de horário que são definidas. Mas basta dizer que as pessoas ficam mais doentes, têm mais baixas, não é? Tudo isso e, portanto... Mas isso também resultou de uma política. O envelhecimento da função pública resultou de opções políticas que se fizeram, não é? Resultou de opções políticas que se fizeram num momento e que não se desfizeram noutro. Acho que é mais isto, não é? E dessa tal falta de atração para de que mim, falamos. opções políticas que não se desfazem são opções políticas. São opções políticas, na mesma, sem dúvida, são opções políticas. E, portanto, eu acho que aqui chegados a uma tempestade perfeita que surge na educação, e não é por acaso. Nós conhecemos a capacidade reivindicativa dos professores e até o prestígio social que têm. As pessoas têm muito prestígio social, o que lhes dá mais capacidade reivindicativa a isso ainda, e portanto é de facto um dossiê muito difícil que o João Costa, de quem fui colega e de quem sou amiga, tem gerido o melhor que consegue, mas nem sempre de forma fácil, de facto. Está envolvida na revisão constitucional em que, a propósito dos metadados e do confinamento, se assiste a recuos nas liberdades e garantias. Não há uma oportunidade perdida para avançar com direitos em vez de recuar? Eu acho que o projeto de revisão constitucional do Partido Socialista tenta fazer isso, tentando resolver a questão dos metadados, aliás só a resolvendo muito parcialmente, porque depois há toda uma área que resulta da própria jurisprudência do Tribunal de Justiça, mas tentando resolver para o que tem a ver com serviços de informações. De facto, aí alarga a possibilidade de acesso a metadados fora da investigação criminal, é verdade. No caso do confinamento, que é outra dimensão de redução de direitos, que é permitir o confinamento de pessoas infectadas ou que representem risco, e aqui, a meu ver, terá que se introduzir na versão final, previamente confirmado ou confirmado imediatamente a seguir por um juiz. E de facto essas duas dimensões são de alguma restrição, é verdade, que resultam de dois problemas muito concretos, colocados muito recentemente, um pela pandemia e o outro por sucessivas decisões. Na pandemia não era preferível ter um sistema, por exemplo, a criação, chegou-se a falar disso, em vez do estado de emergência, haver um estado de emergência pandémico, que depois tivesse, ou seja, não abrir... Há duas maneiras de ver a questão. Não vamos ter sempre os mesmos governos, e podemos vir a ter governos para quem... Mas há duas maneiras de ver a questão. Há uma maneira de ver a questão que é dizer, eu quando quiser confinar pessoas por razões de saúde,
e cuidado que na anomalia psíquica está-se a permitir confinamentos, a Constituição permite confinamentos, fala-se pouco dessa parte, mas vamos deixá-la agora. Há duas maneiras de ver a questão. Uma é dizer assim, eu para confinar pessoas por razões de saúde pública prefiro que tenha que haver um estado de emergência. Porque um estado de emergência tem que ser confirmado pelo Presidente da República, tem que ir à Assembleia da República, se o governo for minoritário pode não passar e portanto enfim, os cidadãos... Pode dizer eu prefiro, de facto, exatamente, eu prefiro. Não é? Pronto. E aí... Não é um estado de emergência, para mim teria que ser um estado de emergência diferente daquele, porque não faz sentido proibir, ou seja, não faz sentido por causa de uma pandemia proibir greves, por exemplo. Mas é que o estado de emergência não tem necessariamente que proibir isso. Pode ser convocado e não ter que proibir isso. O estado de emergência, quando é aplicado, depois também é explicado. Eu continuo, e na altura fui crítica, bastante crítica, eu continuo a ter algumas dificuldades em perceber. Eu percebo melhor que se confine quem está doente, obviamente, e até quem está potencialmente doente antes de saber se está ou não. Percebo melhor que se faça isto, apesar de comprimir um direito fundamental que é a liberdade, mas que tem uma relação direta com o controle da pandemia. Eu prefiro isto, percebo melhor isto, do que o que se fez, por exemplo, eu fui sempre crítica disto, que era proibir, por exemplo, a circulação entre concelhos. Porquê? Quer dizer, eu não podia visitar a minha mãe que vive em Cascais, que vivia na data no Concelho de Cascais. Quer dizer, isto não fazia para mim grande sentido. Porque não é tanto... E diz, mas ir ao Concelho ao lado é uma privação menor do que o direito de liberdade. É, mas com uma ligação muito menos direta ao controlo da pandemia. E, portanto, aqui, por um lado, dizer assim, eu para confinar prefiro que tenha que haver um estado de emergência. E então, para isso, não precisávamos de alterar o artigo, salvo erro 27, que é o artigo que permite que está a mexer para permitir o confinamento. Ou então dizer, bom, vamos permitir em moldes restritivos, mediante confirmação judicial em pouco tempo, ou até mediante autorização judicial, ainda se está a discutir como é que vai ficar, e não ter necessariamente que ter um estado de emergência, que é sempre uma coisa mais gravosa e tal. Portanto, são estas duas posições. Eu acho que um confinamento decretado com intervenção judicial, que aliás já se permite, volto a dizer, noutras situações que fazem paralelismo como a anomalia psíquica, desde que mediante a autorização prévia do juiz, acho que é uma coisa aceitável. Sublinho, autorização prévia do juiz. Acho que é uma coisa aceitável e que pode ser necessária para o controle. E em relação aos metadados? Em relação aos metadados, bom, o que nós assistimos é uma situação de tensão entre dois direitos, não é? Vamos assistindo a situações em que, lá com algum populismo, não evitámos, naquele caso de uma jovem que ficou sequestrada, podia-se ter evitado-se, foi uma interpretação, porque naquele caso podia-se continuar a usar os metadados, não é aquilo que o Tribunal Constitucional proibiu, foi uma má interpretação do juiz, mas não interessa agora, mas enfim, temos verificado situações, pelo menos têm sido noticiadas, em que criminosos saíram ou ocorreram crimes que podiam ser evitados com a utilização dos metadados. E do outro lado temos, mas para isso guardamos os metadados de 10 milhões de portugueses que na vida deles nunca praticarão provavelmente um crime desses. Sim, somos todos tratados como suspeitos potenciais. Exatamente. E é uma situação muito difícil tecnicamente, porque tem que se encontrar aqui um equilíbrio que não só a Constituição permita, como a própria Tribunal de Justiça da União Europeia. E isso provavelmente passará por guardar menos dados durante menos tempo. Provavelmente terá que passar por guardar menos dados durante menos tempo e dar mais garantias em torno de quando é que eles podem ser usados. Provavelmente passará por isso. Vão conseguir maioria qualificada para, não estou a falar para estas duas, para qualquer tipo de avanço nesta Constituição. Mas eu há pouco ia dizer antes de responder a isso, mas há outras áreas em que o projeto do Partido Socialista fez questão de avançar, exatamente, fez questão de avançar. Há bocado falei da função social da propriedade, mas há outras coisas ao nível do direito ao ambiente, ao nível da transição digital, dos direitos perante a transição digital, que eu acho que são avanços, ao nível também alguns incisos, ao nível da habitação, por exemplo, também se avançou, nos direitos económicos, sociais e culturais avançou-se um bocado. E aí acha que vão ter maioria? Vamos ver. Está muito no início ainda o processo, acho que para umas coisas teremos, para outras não. Vamos ver se temos para o bem-estar animal, por exemplo, que era o terceiro problema colocado recentemente por acórdãos do Tribunal Constitucional. Acho que provavelmente vai ser uma negociação difícil, mas acho que para algumas coisas sim. Ficou magoada por não entrar neste governo? Eu costumo dizer, quando me fazem essa pergunta agora, que é mesmo uma porta que está fechada e que eu não gosto de tornar a falar sobre ela. Direi apenas isto.
4 anos como secretária de Estado da Educação, que gostei muito, que foram pesados e onde fui fazendo algumas coisas. 2 anos na pandemia que foram muito frustrantes para mim, para muitos dos meus colegas de governo seguramente, mas cada um sente-se como se sente, senti-me frustrada, havia coisas que estava planeado fazer que foi totalmente impossível fazer, foram 2 anos muito atípicos e portanto a pessoa que gosta de fazer coisas, e eu gosto de fazer coisas, teria aquela perspectiva, olha, Maria Abasolo vai dar para fazer coisas e portanto, mas é uma água que passou claramente debaixo da ponte e hoje não tenho nenhum ressentimento. As notícias dizem que foi convidada para presidir o grupo parlamentar. Porquê é que não aceitou? Porque nunca tinha sido deputada, não era um cargo que eu me considerasse qualificada, particularmente qualificada para desempenhar. A principal razão foi esta. Francamente, não era um cargo que eu me considerasse particularmente qualificada para desempenhar e ainda hoje acho que não era a pessoa ideal para o lugar. Não dedicou grande parte da sua vida à política, pelo contrário, não é? Portanto, como disse, o primeiro cargo que teve relevante, importante do ponto de vista, eu imagino que teve cargos no partido, na Juventude Socialista, no partido, mas mesmo estes não foram de destaque. Para si, esta participação na vida política é um intervalo, na vida política mais permanente é um intervalo, ou imagina-se a fazer política para além, não vai dizer-me farei política sempre, não é disso que lhe estou a perguntar. Em cargos, em funções no futuro. Ora bem, eu queria dizer o seguinte, eu voltei a dar algumas aulas na faculdade, enfim, pro bono, sem receber, enfim, nos limites do que me é permitido, que fique claro, e é uma coisa que gosto de fazer e que nunca escondi, aliás, em todas as entrevistas em que fazem perguntas mais pessoais, eu digo sempre, gostei sempre muito e gosto muito de dar aulas e de voltar à faculdade. E, portanto, respondo assim, pode ser um interregno, pode ser este momento em que eu estou agora pode ser uma de duas coisas. Pode ser um interregno ou pode ser um phase-out. Em que agora sou deputada e depois, se calhar na próxima já nem isso sou e fico na faculdade. Portanto, pode ser qualquer uma das duas coisas. Vai depender de mim também, mas vai também muito depender do que seja o futuro do partido, que é o meu e que há de provavelmente ser sempre o meu. Vai depender também muito disso. Depende de qual será a futura liderança do Partido Socialista. Também depende disso, claro. Posso adivinhar, eu vou ser mais atrevido e vou perguntar, posso adivinhar, por exemplo, se uma figura como Pedro Nuno Santos ou com as posições políticas de Pedro Nuno Santos, se for outra, a entusiasmaria para uma maior intervenção política? Não pessoalizando, naturalmente vejo-me a ter uma função mais relevante, se for o caso, se me quiserem dar, enfim, com todos os ses e sem me pôr em bicos de pés. Só pela minha vontade, vejo-me obviamente a ter uma posição mais relevante politicamente num contexto em que eu me reveja mais do que num contexto em que não me reveja tanto. E a minha matriz é do socialismo democrático e, portanto, se for essa a linha, naturalmente é mais provável que eu me interesse por isso e que alguém se interesse que eu tenha aí um papel do que num outro contexto. Não excluo nada, nunca escondi onde me situo e o que pretendo para o partido e para o país, nunca escondi, portanto ninguém virá ao engano de um lado, ninguém virá ao engano, vejo-me mais num contexto do que noutro, não excluindo nenhum deles. Muito obrigado, Alexandra, por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente com um convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares. A assistência vídeo foi de João Luís Amorim.